acompanha aí, viu, JB? Beleza. Pessoal, boa noite a todos aí. Eu quero agradecer a presença das pessoas que estão hoje aqui no auditório. Agradecer as pessoas que estão acompanhando aí via live. Hoje nós estamos aqui na Associação de Moradores de Amigos de Águas Claras, recebendo o professor Jordenes para falar de educação pública, especificamente aqui em Águas Claras. Por coincidência, eu recebi hoje os dados do PEDAD, que é a Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios. Os dados são de 2016. São dados da Codeplan do Distrito Federal, que, fazendo uma pesquisa em Águas Claras vertical, chegou a 4.544 alunos que frequentam a escola pública, seja escola pública com meio período, seja escola pública integral. É claro que esses dados, eles também estão incluídos aí as pessoas que estudam na UNB. Mas mesmo que a gente considerasse 50% de estudantes da UNB, ainda assim teríamos mais de 2.000 alunos de Águas Claras vertical que frequentam a escola pública. E aqui nesse mesmo estudo da Codeplan, nós temos aonde esses alunos estudam. E aí nós vemos que 26% dos alunos da escola pública de Águas Claras vertical estudam no plano piloto. E 20% estudam em Taguatinga. E aí a gente pode excluir a UNB e chegamos à conclusão que quase 1.000 alunos de Águas Claras vertical frequentam a escola pública. Ou seja, realmente temos uma necessidade hoje em Águas Claras por essa demanda. Hoje aqui com a gente vai estar o professor Jordenes. Para quem ainda não o conhece, o professor Jordenes foi gestor do Centro de Ensino Fundamental de Arapuanga, que é uma escola pública modelo, uma escola de educação integral com 10 horas por dia, que tem mais de 500 estudantes, que fornece café da manhã, almoço, lanche, reforço e ensina 2 línguas estrangeiras, inglês e espanhol. O professor Jordenes é natural de Unai, mas aos 6 anos de idade veio para Planaltina, Distrito Federal, quando seus pais tentaram vida nova para oferecer educação aos filhos. Ele é licenciado em Biologia, Direito e é especialista em Gestão. Também é cidadão honorário de Brasília e possui várias condecorações relevantes, como a Medalha de Mérito do Alvorada e Dom Pedro II, ambas pelo trabalho dedicado à educação pública. Foi o mais jovem conselheiro de educação do Distrito Federal, presidindo a Câmara de Educação Básica, com imenso trabalho voltado para a habilitação e regularização de creches em regiões socialmente vulneráveis. Então eu quero agradecer a todos que estão aqui e chamar o professor Jordenes para conduzir os trabalhos aí dessa noite. Boa noite a todos e todas. Em primeiro lugar, agradecer à AMAC por esta oportunidade, por este espaço que está sendo aberto para que nós possamos discutir educação pública num contexto onde nós, de Águas Claras, e quando eu digo nós, porque quando você se reveste de uma bandeira, de uma causa, de uma luta, você se coloca junto. Então eu me coloco nós, de Águas Claras. A primeira coisa é preciso desconstruir o preconceito ao contrário do qual nós somos vítimas. Há uma perspectiva no Distrito Federal muito fortalecida por um discurso governamental de que Águas Claras se mantém, Águas Claras se organiza, Águas Claras não precisa da ação do Estado por ser um lugar onde a renda, onde a atuação das personagens da cidade é uma atuação independente. Em outras palavras, Águas Claras não precisa do governo. É uma falácia, é um equívoco, quando não uma armadilha. Então, a primeira premissa é essa: o Estado deve ofertar educação, segurança e saúde de qualidade onde quer que haja um cidadão, onde quer que haja uma comunidade. Este é um fato, é indiscutível, nós não abrimos mão dessa premissa. Partindo dessa situação, nós verificamos que um dos argumentos, e aí também, ao nosso ver, equivocados, e agora os dados comprovam isso, ainda que sejam de 2016 e eles evoluíram de lá para cá, nós temos 1.000 seres humanos
que deixam os seus lares e deslocam-se em busca de um ensino público. Se não vejamos, esta parcela, que pode ser acrescida de um número significativo, passado o tempo, ela busca a educação pública muito em função do que a educação pública sempre foi para as comunidades, sempre foi para a população, sempre foi para a nossa nação. A educação pública, ela é a pedra angular do exercício da democracia. E aqui vai uma perspectiva que diferencia muito do que é construído na cabeça do cidadão brasileiro. O cidadão brasileiro pensa a democracia como o império da liberdade. Quando você conversa com um cidadão, com uma cidadã, e a sua pergunta é para você o que é democracia, automaticamente a palavra liberdade flui. No entanto, democracia não é o império da liberdade. Democracia é o império da lei, porque é a lei que garante a liberdade. No momento em que nós criticamos tanto o judiciário, nós entendemos que somente se submete a um mau juiz aquele que cometeu um delito, aquele que é acusado de um delito, aquele que porventura tenha transgredido a lei. Então, ao nosso ver, a educação vem, ao longo do tempo, e principalmente a educação pública, vem sendo dilapidada ao longo do tempo, para que, em função da sua desconstrução, crie-se uma fatia de mercado a ser explorada, e aqui não vai nenhuma crítica a quem desenvolve a atividade da educação privada. Ao contrário, o sistema educacional é composto por essas duas parcelas. O empresário da educação, ele sofre e sofre muito. E é muito caro manter uma escola com profissionais de qualidade, laboratórios de qualidade, uma estrutura de qualidade. E a este empresário, que também é um cidadão, pagador de impostos, gerador de renda, de emprego, deve ter o nosso respeito. A questão é, repito, democracia não é o império da liberdade, é o império da lei, porque é a lei que garante a liberdade. E a lei diz que deve-se ofertar educação pública. E neste caso, Águas Claras está sendo exclusa, Águas Claras está sendo tolhida de um direito. Simples assim. A grande questão é: que escola Águas Claras quer? Que escola pensamos? Porque na cabeça do cidadão que visualiza tão somente a ação do prédio escola, ele se preocupa com a estrutura física dessa escola. Por que é que eu tirarei o meu filho da escola particular, que é dotada de tais e tais equipamentos, e o levarei para a escola pública, que porventura não venha oferecer isso? Aí nós vamos diferenciar. Nós vamos dizer que escola não é o prédio. Definitivamente, escola não é o prédio. Porque de onde vem escola? Escola vem da escola peripatética, onde o mestre caminhava com os seus discípulos e, ao caminhar, os ensinava sobre a natureza, sobre os efeitos da temperatura, do clima, as formas da terra. Aqui é um cambissolo, aqui é um latossolo amarelo, e assim se construía o saber. Então, se a escola nasce de um momento em que o prédio não existia, o que é a escola? A escola é o espírito que a permeia. A escola é o espírito que ali existe. É uma escola plural, é uma escola cidadã, é uma escola inclusiva. E aí é que reside a minha paixão pela defesa da escola pública em Águas Claras. É aí que reside. Porque em nenhum outro lugar, e aí estou afirmando, é uma afirmação, e eu corro o risco do erro, porque quando você afirma, você se coloca na posição do erro. Mas eu afirmo. O único lugar onde nós conseguiríamos estabelecer o padrão de educação pública que queremos para o Distrito Federal é em Águas Claras. E afirmo isso porque sou um defensor, sou um soldado
da causa da gestão democrática na escola pública. E o que vem a ser a gestão democrática na escola pública é o que está instalado hoje em lei e sendo aprimorado, porque o Brasil é o único lugar do mundo onde nós temos o absurdo de dizer que uma lei pegou ou não pegou. Não existe esse critério de lei pegar ou não pegar. O que é lei, é lei. Mas veja bem, a lei de gestão democrática das escolas públicas prevê um arcabouço de gestão que, ao meu sentir, e aí vai a afirmação, o único lugar onde nós conseguiríamos fazer com que ele funcionasse plenamente seria Águas Claras. Por quê? Como é gerida uma escola hoje? Uma escola pública? Primeiro, ela tem uma associação de pais e mestres, que é a mantenedora dessa escola. Depois, ela tem um conselho escolar, que é formado por todos os segmentos que fazem parte dessa escola. Depois, ela tem uma equipe diretiva eleita pelo voto direto da comunidade escolar. Então, em que lugar do DF nós temos uma associação independente, apolítica? Em que lugar do DF nós temos uma comunidade capaz de, com a sua presença, influir tanto na gestão quanto na construção do currículo escolar dessa escola? Porque hoje é o que a lei diz, é o que a lei nos garante. Quando nós estamos dirigindo o Centro de Ensino Fundamental Arapuanga, em regime integral de 10 horas por dia, com inglês, espanhol, música e teatro, participação na Vila Olímpica da cidade, nós estamos oportunizando para as crianças do bairro mais vulnerável de Planaltina uma oportunidade ímpar. Nós estamos, naquele momento, promovendo uma equalização do processo para que eles possam, em grau de paridade de armas, disputar espaços com quaisquer alunos do sistema particular. E de onde vêm esses recursos? Do mesmo lugar que alimenta todas as outras escolas. Você tem, desde o processo de construção do currículo dessa escola, que é uma grade que contempla a base nacional e contempla principalmente a construção de um pensamento cidadão, a construção de um entendimento da pluralidade da sociedade. E aí vai uma preocupação com os adolescentes, com os jovens de Águas Claras. Porque, ao nosso sentir, somente alguns desafios do convívio no coletivo fazem com que nós possamos fortalecer essa juventude para um exercício de cidadania e mais que isso, fortalecer a pedra angular de uma sociedade que é a família. A escola pública, essencialmente, existe para quê? Num pensamento de espectro maior, pai, mãe, filho ou filha estejam juntos naquele contexto, porque via de regra, na escola particular, há o cumprimento estrito do calendário para a presença dos responsáveis. Em outras palavras, se são 4 reuniões por ano, os pais estarão lá nas 4 reuniões, se foram 3, eles estarão nas 3. Na escola pública, em absoluto, se consegue conviver dessa forma. A presença dos pais na escola deve ser muito assídua. E isso fortalece a escola. E as senhoras e os senhores indagam-me, e as pessoas que nos assistem nessa transmissão, professor, mas o que vemos da escola pública na mídia não nos atrai e não é essa escola que nós queremos aqui.
eu quero dizer que a escola pública do DF é uma das escolas públicas mais premiadas do Brasil. Nós temos numa escola pública de Sobradinho o melhor projeto de robótica do Centro-Oeste. Nós temos no Centro de Línguas de Sobradinho, por exemplo, me veio à mente agora, uma disputa por vagas quase que 3 vezes a sua capacidade de atendimento. Porque a fluência do aluno que frequenta, ela está par e passo com a fluência de um aluno de quaisquer das escolas particulares. Então, a conclusão que nós chegamos é, se nós pegarmos as áreas que nós temos destinadas para os equipamentos públicos em Águas Claras, e aí há o diferencial. Não é o prédio estanque, nós teremos que construir dentro da AMAC, com a independência que a AMAC tem, um projeto de um complexo educacional. Porque se nós deixarmos por conta do legislador, que se arvora do poder do executivo, e essa é uma dicotomia do Distrito Federal, o deputado distrital ele não chega a ser um deputado federal, ele nem é um estadual, ele é na verdade um vereador. Porque ele deve circular pelas regiões administrativas, identificando os seus problemas, ser um fiscal daquilo. No entanto, ele é mais, ou ela é mais, um padrinho ou uma madrinha de quem está no exercício do poder. Isso não é uma crítica, é uma constatação, é um fato. E se nós deixarmos por conta desses senhores e senhoras, o que haverá será a destinação orçamentária, a chamada emenda, para a construção de um prédio. Nós não queremos um prédio. Não é essa a questão posta nesse instante. O que nós queremos discutir é o espírito da escola pública a qual temos direito em Águas Claras. Esse é um ponto pacífico. Ter a educação pública em Águas Claras é um direito. Não há uma discussão acerca disso. A creche, o ensino fundamental, o centro de línguas e o ensino médio. Não há discussão sobre isso, é um direito nosso que nós somos todos. O fato é, se nós vamos construir um pensamento que norteie a execução do processo do complexo de educação pública de Águas Claras, que será a referência para o DF. Que a partir daí o DF repensará como fazer educação pública. Porque nós construiremos uma estrutura tal que a criança será inserida na creche. E, a partir dali, ele tem uma sequência dentro deste complexo. E nesta sequência dentro deste complexo, o pensamento do cidadão será construído. É essa a questão. Quando você tem o aluno da região administrativa do Paranoá sendo levado para uma das asas, a sul ou asa norte, para uma das escolas, por exemplo, em tempo algum, ele se identificará com aquela escola. Em tempo algum, aquela comunidade aceitará a chegada daqueles pequenos ali. E já houve caso, inclusive, de mobilização de moradores para tirar. Porque, segundo eles, os ônibus faziam barulho ao chegar, as crianças faziam barulho ao conviver naquela área, e tirou a paz da quadra. Esse foi o argumento fulcral. Tirou a paz da quadra. Mas se esses meninos estão sendo deslocados, há um estrangulamento em algum lugar. E esse estrangulamento, ele é fruto, ele é oriundo de algo que ninguém consegue explicar. Por que é que se diminui a quantidade de alunos atendidos na rede pública e se contrata professores e se constrói escolas? Porque o DF hoje já não é mais pensado. Porque já não há mais hoje uma espinha dorsal. Já não há mais hoje um plano estratégico para o Distrito Federal. E aí não faço uma crítica ao governo vigente, eu faço uma crítica a uma década e meia onde nós permitimos que as coisas não fossem acontecendo.
Então, quando um cadeirante não tem calçadas em Águas Claras, nós estamos dizendo para ele: se retenha ao seu mundo, se retenha ao seu espaço. Quando um deficiente visual não tem piso tátil nesta calçada, porque ela não existe, você diz: retenha-se ao seu espaço. E quando nós dizemos não temos escola pública em Águas Claras, nós dizemos aos pais: façam o sacrifício que precisa ser feito para que o seu filho fique na escola particular. Ainda que isso te retenha 12 horas por dia de trabalho, e a sua esposa também, e o seu filho ou a sua filha fique dentro de um quarto, sem te ver. E dentro deste quarto, a depressão tome conta. E ele venha tirar a sua vida. Ou nós vamos negar o fato aqui da questão do suicídio, que está nos alarmando e que está nos deixando numa situação extremamente delicada. Extremamente delicada, porque em que pese que há uma espécie de acordo na mídia para não divulgação, não é um fato natural um pai ou uma mãe sepultar o seu filho ou a sua filha. A lei natural é contrária. E essa divisão, essa separação, este momento em que a família não se encontra, está gerando um prejuízo psicológico, está gerando um prejuízo sentimental e, principalmente, está desagregando, o que eu disse lá atrás, a pedra angular da sociedade, que é a família. Eu quero alertar que a educação não resolve todos os problemas do mundo, mas nenhum dos problemas do mundo se resolve sem educação. Nós temos em Águas Claras pessoas fazendo sacrifícios, e aí eu vou relatar o que tenho ouvido, porque eu quero afirmar aqui, pela causa da educação pública em Águas Claras, eu tenho vindo aqui, eu tenho frequentado Águas Claras mais, que eu posso afirmar, mais do que qualquer parlamentar do Distrito Federal, e digo mais, inclusive de alguns que dizem morar aqui. E eu tenho conversado com as pessoas, e elas têm me dito: professor, nós temos feito sacrifícios, eu posso dizer para o senhor, até na despensa de casa, para suportar a despesa com a educação. Vejam bem, nós estamos fazendo sacrifícios, inclusive na despensa de casa, para suportar a despesa com a educação. Ao passo que você pode ter essa educação pública de qualidade na cidade, por quê? Porque nós temos a expertise, e eu volto a dizer, nós temos a expertise na participação do modelo de gestão de escola pública hoje. Que Porto Rico não tem, Sol Nascente não tem, Varjão não tem, Estrutural não tem. E por que estou dizendo isso? Porque é verificado nessas comunidades que, mesmo tendo o conselho escolar, a associação de pais e mestres, a equipe diretiva eleita pela comunidade, ainda assim eles se furtam ao direito de participar da gestão da escola. O que eu tenho certeza que não aconteceria aqui, porque é uma prática nossa, é uma prática da comunidade. Veja bem, se nós podemos hoje entrar na escola pública, via associação de pais e mestres, via conselho escolar, discutir o currículo dessa escola, ou seja, mais claro que isso não tem, nós vamos discutir o que vamos aplicar nessa escola, quais os projetos, e aí entra talvez o grande toque de sucesso da escola que nós dirigíamos. O CEF Arapuanga nunca houve uma semana estanque, ou seja, aquela semana em que a escola acontecesse por si própria, abrir a escola e deixar acontecer. Nós tocamos, nesse período que estivemos lá, todos os períodos via projeto. A matriz da escola é o projeto Café com Letras, porque o mote da escola é a literatura. Então, o projeto Café com Letras, você leva um escritor à escola, ele lança um livro na escola, esse livro é trabalhado ao longo dos anos, sendo transformado em peças de teatro, redação, poesia, pintura. No final do ano, esse escritor visita a escola e os estudantes apresentam tudo o que fizeram para ele. A feira de ciências, as parcerias que temos com o Emater,
Embrapa, e acreditem os senhores ou não, as imagens provam, as reportagens provam, os artigos provam, com a NASA. Você sabe o que é aplicar um curso de astronomia para alunos de Arapuanga e Planaltina, direto do laboratório de projeção de foguetes da NASA na Califórnia? E no último dia deste curso, que é ministrado pela internet, o governo americano mandar o homem que projeta, que está hoje, a única sonda americana em Marte, o homem que fez esse projeto, vir à escola entregar o certificado na mão das crianças, numa escola pública da periferia, uma escola que oferece peixada baiana, bife a rolê, frango grelhado, frutas todos os dias, café da manhã. E você diz, professor, mas qual a interferência disso para nós que temos uma condição de alimentarmos os nossos filhos? O que isso vai interferir na escola para nós aqui? O que vai interferir é que direito chama direito. Direito gera direito. Essa é a questão. E que o DF, através do processo que nós vivemos de dilapidação da representação, em outras palavras, dos péssimos votos que fizemos, e aí fala em todas as instâncias, permitiu que direitos fossem decaindo ao ponto de nós não conseguirmos garantir as premissas básicas para a convivência em sociedade. Não se consegue hoje um transporte que leve o trabalhador ao trabalho no horário adequado. Não se consegue hoje uma segurança mínima, dentro até daquilo que a corporação, quer ser civil, militar, possa fazer. Nós temos agora 1.200 homens sendo tirados da polícia militar. Eles não suportam mais. Eles contam os dias e as horas para deixar a farda. E por que isso? Porque o processo de educação no DF está em decadência e, em contrapartida, a violência aumenta. Simples assim. Como eu disse, a educação não resolve todos os problemas, mas nenhum deles se resolve sem educação. Quando eu coloco que o projeto de educação do DF está em decadência, eu faço uma ressalva. Nenhum quadro de professores no Brasil é tão qualificado quanto o quadro de professores do Distrito Federal. Nós temos os melhores profissionais de educação do Brasil. Nós temos o maior quadro de mestres, o maior quadro de doutores dentro da rede pública. Nós temos os melhores projetos hoje, premiados no Brasil, em termos de cidadania, combate ao racismo, combate à homofobia, todos eles envolvidos no DF. O problema é que isso não dá mídia. E por não dar mídia, nós não temos conhecimento disso, a não ser que estejamos inseridos no processo. E o que dá mídia? É o menino que pega na cerca e leva um choque. É a sala de leitura que uma goteira, porventura, cai sobre os livros. Isso dá mídia. Ou o professor, que por um acaso toma o chinelo de um menino pobre de uma escola pública, um monstro desse, que no caso sou eu. Porque neste instante, todo aquele que se arvorar, todo aquele que se imaginar capaz de estabelecer algum tipo de disciplina, de regramento, de organização, de limpeza, de qualidade, será punido. Essa é a sociedade que nós estamos vivendo. Todavia, você espera todo o aguardo do esclarecimento dos fatos. E aí você descobre que por detrás de tudo há um ato político. E aí eu digo a cada um de vocês e dos senhores e senhoras que estão aqui, nada, absolutamente nada, destrói um trabalho sério, uma reputação construída sobre um trabalho sério. E a AMAC tem essa reputação. E por vezes foi atacada por ser independente. Mas ela se sustentou, se soergueu nos momentos difíceis, e agora é um momento difícil.
Este é um momento difícil para Águas Claras, porque agora nós vamos decidir que rumos vamos tomar enquanto cidade. Se nós vamos permitir o preconceito ao contrário, que é dizer que nós não precisamos de nada e vamos manter assim, ou nós vamos criar um modelo, e esse é o desafio da AMAC hoje, ouvir a comunidade de Águas Claras, ouvir a população de Águas Claras, para a construção de um projeto coletivo de educação pública para Águas Claras. E insisto na minha tese, de que nós temos estrutura, nós temos expertise, e a gestão dos problemas que vivemos e resolvemos até hoje em Águas Claras, sem a participação, inclusive do Estado, nos dá background, nos dá condições para criar esse projeto e tocar esse projeto. Porque os professores da rede pública querem parceria. Os gestores da rede pública querem parceria. Porque o que eu quero dizer para as senhoras e senhores é que nós não devemos tomar como base, nós não podemos tomar como base a estrutura superior. Porque a estrutura superior, essa é pré-estabelecida, ela é construída dentro de um projeto de poder. Quem tem o poder para as decisões, chega a esse poder numa discussão prévia, na constituição de uma chapa, de uma possibilidade de algo muito maior lá na frente. E quem nós devemos procurar, se nós não podemos procurar a estrutura máxima? O pátio da escola. Quem está no pátio da escola? O professor, a professora, o servidor, a servidora. E é neste instante que nós vamos verificar a riqueza da escola pública. Professor, eu não consigo entender se eu não devo buscar o GDF ou a Secretaria de Educação para a construção da escola pública aqui, a quem devo recorrer? Sim, nós devemos recorrer a eles, assim como fez a AMAC por via dos documentos, ok? Mas a questão que coloco é, quando nós dissermos e trouxermos para essa discussão o SINPRO, o Sindicato dos Professores, o SINPRO tem interesse em vir para cá. Porque o SINPRO é valoroso. Porque o SINPRO defende a educação pública. A questão é que nós estamos levando o nosso pleito sem que nós tivéssemos antes construído o que estamos fazendo agora. E precisávamos, inclusive, de alguém que se predispusesse a se expor, mesmo que errado, mesmo que equivocado. E eu estou fazendo esse papel. Ainda que eu esteja aqui hoje para ser questionado e depois até convencido do contrário daquela palavra que falei, o que me importa, o que a mim é caro, é participar da discussão inicial para daqui sair um documento com bases sólidas para que nós possamos dizer para aqueles que estão nessa esfera superior o seguinte: independente da vontade dos senhores ou não, há um pleito, ele se baseia nisso e nós oferecemos essa proposta, construída na base. Nós ouvimos o Sindicato dos Professores, nós ouvimos a comunidade, nós ouvimos, inclusive podemos chamar a UNB, construímos esse pensamento, construímos esse projeto e estamos aqui entregando pronto. Agora faça o prédio que os demais segmentos nós vamos administrar juntos, porque a lei diz que nós podemos fazer. E interessante aqui, quero ressaltar, em nenhum momento as escolas particulares, a rede privada de Águas Claras, será impactada negativamente pela ação que estamos desencadeando agora. Porque há espaço para todos. Porque há possibilidade para todos. O que está neste instante em discussão é por que é que nós não estamos tendo direito? Por que é que nós não estamos sendo servidos? Por que é que esta construção de educação pública não nos atende? Essa é a questão. E a mera
resposta de que não há público, que não há demanda, ela não pode se consubstanciar para essa negativa, e eu digo por que não. Porque em muitos dos assentamentos do Distrito Federal, esses senhores, aos quais eu não chamarei de grileiros, eu vou chamar de usurpadores do bem público. Eu acho que fica mais simpático na minha parte. Como é o modus operandi deles? Eu vou explicar. Eles doam um pedaço da terra para a construção de uma escola ou de um posto de saúde. E ali é feito. Ele supervaloriza aquela área, cria a oferta e as pessoas começam a ocupar. Nós fizemos o contrário. Nós pagamos um preço altíssimo para construir Águas Claras. Nós fizemos o processo contrário. Nós tiramos todas as nossas economias, tudo que nós tínhamos, para buscar um mínimo de segurança, de qualidade de vida. E por fazermos isso, fomos entendidos como autossuficientes. Porque nós, em momento algum, dilapidamos o patrimônio público. Em momento algum, nós chegamos e ocupamos uma terra e fizemos com que o Estado investisse ali para legitimar o nosso direito. Ao contrário, nós valorizamos o lugar primeiro, para depois o Estado chegar. Ora, pergunto, dor tem CEP? Dor não tem CEP. E por que quando você vai procurar uma unidade de pronto atendimento, se você não tem o seu CEP compreendido na base de atendimento, você não será atendido? Sua dor tem CEP? Não tem. Professor, mas esse não é um assunto diretamente ligado à educação. E como não? Como não? Quando nós colocamos na escola pública de Arapuanga a aplicação do flúor, o acompanhamento odontológico, nós reduzimos, e isso estatisticamente, em 32% a presença dos nossos estudantes na rede hospitalar. São 600 mil moradores do DF frequentando escolas públicas todos os dias. Em lugar nenhum do mundo você consegue, num território tão pequeno quanto o DF, colocar um quarto da sua população dentro de prédios e rapidamente fazer uma ação preventiva, quer seja vacinação, aplicação de flúor, testes oftalmológicos, enfim. Percebam que, mais que qualquer outra coisa, nós estamos vivendo uma crise de gestão. Uma crise de gestão. Quando nós recebemos essa escola a qual dirigíamos, havia algo extraordinário. 32 mil habitantes, uma única escola pública e tem vagas. 32 mil habitantes, uma única escola pública e tinha vagas. Hoje, são 711 inscrições para 90 vagas. 2 sentimentos norteiam o meu coração e a minha mente. Primeiro, de orgulho, por ter uma escola pública com uma demanda extraordinária, por ter uma escola pública reconhecida na cidade, no DF, no Brasil. Mas o outro sentimento é, por quê? Por que essa escola? Por que não todas as escolas? E essa pergunta ela só é respondida pelos pais das outras escolas. Porque os pais da escola que nós dirigimos, eles respondem simplesmente assim: nós frequentamos a nossa escola. Nós participamos da gestão da nossa escola. Eu estou afastado do cargo de diretor da escola. Mas a escola possui todos os pais cadastrados e participantes das redes sociais da escola e, principalmente, nutridos de informações. Um pai, às 11 horas da noite, obtém a informação de qual o cardápio do dia seguinte. Um pai, no domingo à noite, tem a informação
se os ônibus que levarão as crianças para a Vila Olímpia vão rodar. Porque hoje é mais fácil administrar com os meios que temos. Essa escola pública existe. Ela está em Arapuanga e os senhores e as senhoras podem visitá-la. As senhoras e os senhores verão uma escola que há mais de 16 anos não toca uma sirene. Porque sirene é para gado e para pátio de oficina, não é para escola. A cada 50 minutos toca uma música. As senhoras e os senhores verão uma escola com espelhos nas paredes. Não é para enfeite, é psicologia aplicada à educação. Ativação do neurônio espelho para que o aluno possa, ao verificar a sua imagem, dela traduzir que ele é personagem da escola. Uma escola que há mais de 10 anos não faz uma chamada por números. Porque a mais bela melodia que um ser humano escuta é o seu próprio nome. E se ele na rua já tem um apelido, um pseudônimo, por que é que na escola não seria chamado pelo seu nome e sim por um número? Porque para o Estado ele já é um número e não uma pessoa. Uma escola que recebe uma menina com câncer na bacia e ela frequenta a escola e ela é aprovada e ela cursa a escola. Ela não é aprovada porque é especial, ela é aprovada porque ela cursa a escola. Uma escola que recebe um aluno cadeirante que se movimenta com o cotovelo controlando a sua cadeira, que ele não tinha antes de ir para lá. Porque essa escola é parceira da Rede Sara. Essa escola é parceira da Embrapa, como já disse. Essa escola é parceira da UNB. O sistema de parcerias está aí, e eu digo mais. Nós não temos mais empresários, empreendedores, cientistas envoltos com a escola pública por falta de oportunidade. Porque não há uma personalidade criada que possa ser catalisadora para que essas pessoas possam chegar. Quando nós abrimos a escola de Arapuanga para essas parcerias, você tem um grupo de alunos saindo para a Estação de Águas Emendadas, um grupo de alunos saindo para o Instituto Israel Pinheiro, outro grupo de alunos saindo para uma outra parte da EF. Por quê? Porque o nosso conceito é o conceito de escola-cidade. A cidade deve participar do sistema educacional que ali está implantado. Quando nós, em 2011, colocamos 45 crianças no ônibus e os levamos à Praça dos Três Poderes, e por lá eles andaram, fizeram uma pesquisa de campo, anotações e foram embora, vocês vão me dizer, não há nada de extraordinário nisso. E eu digo às senhoras e senhores, sim há, porque eles tinham 11 anos de idade, na certidão de nascimento constava Brasília, e eles nunca tinham saído de Planaltina DF. Ou seja, eles estavam na Idade Média, quando um homem nascia, crescia e morria num raio de 15 quilômetros da aldeia de onde nasceu. Essas crianças eram reféns. Como, e aí vai o meu grande desafio, talvez aqui eu fale a coisa mais ousada da noite, como os nossos filhos em Águas Claras também são reféns. Eles são reféns de um mundo hermético. Eles são reféns de um mundo onde tudo se encaixa perfeitamente, num tempo perfeito, numa prática perfeita, que gera uma dúvida. Por que é que eu não me sinto perfeito, se tudo é perfeito à minha volta? Eu não tenho resposta para essa pergunta. E eu coloco claramente nessa mesa, eu coloco claramente nessa noite, que Águas Claras está perdendo uma grande oportunidade do convívio com o diferente. Porque estes 1000 estudantes que de aqui saem e vão para fora estudar, eu afirmo, o grau de maturidade, o grau de percepção do outro, o grau de cidadania e o grau de superação de dificuldades
é superior àquele que, estando, vamos dizer, dentro desta caixa, vive. Porque, na verdade, o que nós precisamos neste momento oportunizar para os nossos meninos e meninas de Águas Claras é que eles adquiram resiliência. O que os está levando para este quadro de depressão é a incapacidade do desvio da dificuldade e o retorno ao equilíbrio. A escola pública, ela gera resiliência. Porque é na escola pública, quando você verifica muitas vezes, a denúncia no Conselho Tutelar ou no Ministério Público de bullying, e você vai investigar, muito mais é um problema de autoestima. E oriundo de onde? Aí é que vem a questão. Nós temos um déficit nessa região, porque as pessoas lá de fora enxergam a Águas Claras como a Little Manhattan. Eles dizem a Little Manhattan. Só que nós estamos cercados. Há um cinturão em volta de Águas Claras. E neste cinturão, nós verificamos hoje um déficit de 18.000 residências. Porque há lotes em comunidades que nos são vizinhas que moram 3 famílias. Geralmente em 2 cômodos, 4 adultos e 2 crianças. E essas crianças veem, ouvem e convivem com toda sorte de abuso. E nós provamos cientificamente, que um estudante que reside no imóvel que é da família, que é próprio da família, ele tem um rendimento 2 vezes superior a um estudante que mora no imóvel alugado, ainda que seja só aquele imóvel e que seja uma casa com os seus cômodos normalmente divididos, porque ele ouve a preocupação dos pais com o recurso para pagar o aluguel. Ele também se preocupa. A educação não resolve todos os problemas, mas nenhum dos problemas se resolve sem educação. E quando você tem a educação pública em regime integral, como a que nós oferecemos, não, vejam bem, não é o tempo integral, porque também foi desconstruído o pensamento de escola integral. Foi dito que escola integral era aula de manhã e atividades diversificadas à tarde. Escola em tempo integral é uma grade construída para que ela possa se complementar. No nosso caso, por exemplo, nós construímos uma grade com língua portuguesa dividida em gramática e produção de texto, matemática pura, geometria, história da arte. E assim fomos construindo uma grade que hoje o estudante complementa o seu saber a cada dia, a cada momento. Então, nos foi muito caro implantar esse projeto, porque a partir do momento que nós implantamos o projeto de educação integral em tempo integral, a comunidade foi impactada, a sociedade local foi impactada, e aí a classe política local temeu perder aquela comunidade. Então foi necessário montar, por exemplo, no meu caso, uma pantomima, onde um determinado parlamentar, com seus determinados, ajudantes, conseguiram fazer o seu intuito no sentido de atacar aquele projeto para que ele não existisse mais. Mas eu quero dizer, a educação integral, em tempo integral, ela é a solução para um projeto de educação que queira transformar a sociedade. E dentro dessa proposta, dentro desse pensamento, eu venho humildemente me colocar à disposição da AMAC, com os meus erros, os meus acertos, com o pouco que aprendemos nesse tempo, para dizer para vocês,
não dará certo se nós levarmos o pleito de construção de escola. Nós vamos conseguir os prédios. Nós temos as áreas. Hoje, alguma coisa em torno de 6 mil metros quadrados, você faz uma escola com qualidade, com uma quadra coberta, com um pequeno refeitório, com uma sala de arte, com uma sala de música, uma escola apropriada. Todavia, ter um prédio e não ter o projeto dessa escola é o mesmo que fazer com que ela vá à falência antes de existir. Por isso, fica aqui a minha sugestão de um convite a outros atores, de um convite a outras personagens para que nós construamos esse projeto. E fica também a minha provocação. Desde que nós entramos nessa empreitada, e ontem ainda nosso presidente e eu estávamos numa TV web, e nós falávamos do abaixo-assinado, tanto o eletrônico quanto o que está circulando no metrô e no comércio local. E as pessoas sentem facilidade em participar, sim. Mas quando nós chamamos fisicamente, quando nós chamamos para este encontro, ainda temos a mentalidade de que alguém vai lá. Eu não vou hoje não, mas alguém vai lá. E sempre pensando assim, alguém vai decidir por nós, alguém vai decidir as coisas, alguém vai fazer com que as coisas aconteçam do jeito deles. Porque, na verdade, a democracia tem essa pequena faceta onde a maioria decide pela minoria. Eu encerro aqui, acho que me alonguei até mais do que necessário, e me coloco à disposição daqueles que, porventura, queiram nos indagar, enfim. Presidente, estou à disposição. Né? Vamos abrir espaço aqui para quem tiver alguma questão. Professor Jordênio, meu nome é Vanderlei, sou morador de Águas Claras aqui há 14 anos. Eu conheci, vai ficar falar mais próximo? Bom, eu conheci Águas Claras aqui desde o início, desde a época da poeira, né, do Faroeste Caboclo. Então essas brigas por demandas sociais a gente já está tendo há muito tempo aqui. Tanto uma creche pública para nosso acesso, que a gente tem um aqui que a gente não acessa, escola pública, posto de saúde e outras coisas. Mas efetivamente sobre educação. Principalmente por causa do seu projeto, que a gente tem um modelo que funciona. Então não adianta nada, como você me diz, montar aqui e ter o dinheiro para o prédio se ela não funcionar. Então nós queremos aqui um projeto bem feito, bem construído, que ele nasça já com a viabilidade já em prova. Eu estou com alguns dados aqui do GDF, que eu gostaria de citar, que é aí que esbarra o meu problema, que eu não consigo desenhar isso. O GDF acabou de aprovar o orçamento de 2018, no final do ano passado aprovou o orçamento de 2018. 7 bilhões de reais são para a educação. Nós estamos falando de 7 bilhões de reais para a educação. Eu tenho um estudo de 2017 que são 445 mil alunos, aproximadamente, pouco acima, pouco abaixo, no ensino público do Distrito Federal. Trazendo 7 bilhões para 445, nós chegamos a um custo anual de 16 mil reais por aluno, o que dá mais ou menos uma mensalidade de R$ 1.300, ou seja, ao meu olho, e aí eu não sou uma expertise na área, por isso que eu estou perguntando para você, aos meus olhos, não falta dinheiro. A maioria dos colégios particulares de Brasília eles conseguem prestar um ensino de qualidade, sem greve, com material de qualidade, com uma estrutura física boa, com mensalidades de alunos aí próximo de 600. Nós temos aqui vários colégios aqui em Águas Claras, o Sigma, o Olímpio, que tem uma mensalidade de R$ 2.000, mas eu estou falando sobre realidade. Com 600, 700 reais você consegue ter um ensino privado de altíssimo nível. Nós temos R$ 1.300 por aluno de custo e nós não vejo esse mesmo dinheiro. O que me leva a crer que a estrutura administrativa da Secretaria de Educação ela é tão grande que não deixa esse custo, esse orçamento chegar no aluno. Ela acaba absorvendo grande parte disso. Aí vem a minha pergunta, desculpa não me estender, só precisava posicionar. Como é que a gente traz um modelo de escola pública para Águas Claras com qualidade, com um projeto de viabilidade bom, que migre as pessoas que têm necessidade, em vez de levar para as regiões administrativas, para Águas Claras, sendo que está sobrando dinheiro, mas que a gente consiga trazer isso de uma forma eficaz, para não transformar em colégio público, tem lá no Lago Sul também. Isso não significa nada, questão de região administrativa.
Tá certo? De orçamento. Então, como é que a gente faz para diferenciar isso? O seu colégio Araponga tinha mais orçamento que os outros? Ele era melhor administrado? Como é que funciona isso? Bem, uma das atitudes, das primeiras atitudes que nós tomamos é a seguinte: baseado no PEDAF, que é um mecanismo maravilhoso que foi criado para que descentralizasse os recursos, levando-os direto à escola, ao invés do GDF fazer a aquisição, ele direciona o recurso para a escola. Uma das nossas primeiras atitudes foi chamar o comércio local e publicamente, colocar uma mesa, e se nós, na época, hoje não pode mais, mas na época poderia comprar papel, eu sentava e deixava eles se matarem. Matem-se, eu só pago 8 e 10 por resma. Mas, professor, o custo está R$11,90. Não é problema meu. Eu só pago 8 e 10, porque é o menor preço que eu achei no Distrito Federal. E eu quero comprar com o Planaltino. E chegava a 8 e 10. Incrível! Não podia mais. Agora, a outra coisa. Veja bem, eu tenho lousa interativa na escola. Meu aluno toca numa lousa, ele abre o sistema respiratório e ele começa a montar traqueia, pulmão e aprende na prática. Eu tenho um telão no pátio, sem grade. Arapuanga, Planaltina, sem grade. O telão no pátio. Ele vai jogar PlayStation na hora do intervalo dele. Está lá o equipamento. Não há, neste momento, eu desafio quaisquer um dos senhores ou das senhoras, ou quaisquer um dos que estão nos assistindo. Eu não tenho no bolso aqui, porque quem sou eu para ter, mas posso dar um jeito de arrumar. Eu afirmo, se encontrarem uma pichação na escola agora, pode vir aqui e eu entregarei R$100 na mão. Por quê? Porque todas as paredes são aplicadas verniz. Porque todas as portas estão pintadas. Gestão do recurso público que chega na escola. Gestão daquilo que é destinado para a escola. Eu não estou dizendo que os outros gestores não fazem. O que eu quero colocar é, quando você abre a gestão para a comunidade, quando você oportuniza que a comunidade saiba o que está sendo feito e como está sendo feito, você desonera aquele gestor de fazer a aquisição para não ter que devolver aquele recurso ou se responsabilizar por ele. E eu quero dizer, isso é muito claro, existe verba no Brasil que volta porque o gestor não tem competência para a aplicação daquele recurso. Eu estou me referindo só à escola, não. Mas deve-se ressaltar que houve neste ano de 2000 e no ano de 2017 em específico, e neste ano de 2018, e aí eu não quero crer que seja por um fator político, mas houve uma injeção extraordinária de recursos nas escolas públicas. Mas qual é o impacto disso? E só sabe o impacto disso a comunidade que frequenta a escola. Mas o agravante para a gente aqui, veja bem, ele coloca uma questão do prédio. Mas tem uma coisa, se fizer aqui, e se o senhor não for participante do Bolsa Família, do Bolsa não sei o quê, do Bolsa não sei de onde... Se tiver nos programas sociais, você acaba ficando no final da fila. Você não vai ter vaga. É o caso da nossa creche aqui. O senhor não vai ser atendido. Então, o que acontece? Existe o equipamento público, existe o serviço público, mas existe uma barreira de acesso. Existe uma cláusula de exclusão. E aí coloca-se, não, veja bem, essa escola, ela foi construída, ela foi programada para atendimento de uma parcela mais vulnerável socialmente. Ok, onde é a porta de saída desse programa? A pessoa foi inserida num programa do governo, um programa de assistência, e eu acho que as políticas afirmativas devem existir, porque elas existem no mundo inteiro. Mas no mundo inteiro elas têm porta de entrada e tem porta de saída. Aqui nós temos seguro-desemprego, também tem porta de saída, que só são 3 meses. Esses ad eterno é que prejudica. Então, usou o termo correto. Esse ad eterno, você entra e não sai mais. Então, veja bem,
salvo o melhor juízo, nós precisamos, no que diz respeito a Águas Claras, construir esse projeto e apresentá-lo, inclusive com a destinação, indicando a destinação desses recursos, porque ele é baseado per capita. Se ele é baseado per capita, nós já vamos calcular. Você escola para quantos alunos? 700, então tem que vir tanto para cá. 700 alunos tem que vir tanto para cá. E esse recurso tem que vir. E a lei tem que ser cumprida semestralmente e chegar a esse recurso. Eu posso te afirmar, com toda a convicção, de que ao menos a unidade que nós dirigíamos, eu tenho um documento de comprovação de prestação de conta que o seu último parágrafo é: parabenizamos a gestão do Centro de Ensino Fundamental Arapuã pelo cumprimento de todos os prazos e aplicação dos recursos conforme a legislação vigente e o projeto político-pedagógico da escola. É aí que está. Então, veja bem, nós vamos trazer a escola pública para cá com um projeto que vise o atendimento. E quando eu falo uma escola pública, repito, eu uso esse termo complexo educacional público, para que nós tenhamos a segurança do seu filho ou da sua filha adentrar a creche e concluir o ensino médio dentro de Águas Claras. Porque pouco nos adiantará que, num dado momento, ele tenha que se retirar. Não é? Então, essa é a minha visão. Obrigado. Estou à disposição. Professor, uma pergunta aqui da internet com relação ao ensino especial na escola pública. A Secretaria de Educação, ela tem os seus centros de ensino especial. São escolas que têm a sua especificidade destinada a este atendimento. Profissionais qualificados, equipamentos que são próprios para esse atendimento, mas a escola pública do DF hoje é uma escola reconhecida nacionalmente como uma escola inclusiva. Então, as salas de recurso, o que é uma sala de recurso? E isso, a nossa comunidade de Águas Claras pode ficar bastante tranquila nesse aspecto. As escolas são dotadas do que nós chamamos de sala de recurso. Ali há profissionais que têm capacitação para o acompanhamento desses estudantes com necessidades especiais dentro da sua especificidade. Então, o seu laudo aponta qual é o tipo de atendimento e esses profissionais vão acompanhando. Ao mesmo tempo, eles vão frequentando salas de aula num convívio cotidiano normal, para que possam se socializar, e aí é que está a grande questão, a grande beleza desse processo. Já há uma melhora na rede privada, mas houve um tempo em que a rede privada tinha muita dificuldade em receber um estudante especial. Já houve uma melhora, já posso reconhecer isso. Mas hoje, quem melhor recebe uma criança com necessidades especiais, quem melhor trabalha todo este processo é a escola pública. Mas eu posso assegurar à população de Águas Claras que, dentro do projeto de escola pública do governo do Distrito Federal, nós temos sim as salas de recurso para esse atendimento e é um atendimento de primeira qualidade. Alguma outra questão aqui? Professor, e se essa escola pública ela não puder ser frequentada por pessoas de Águas Claras, a exemplo do que a gente tem numa creche aqui, na creche de Jequitibá, a comunidade pode exigir alguma medida para que ela seja respeitada e possa sim frequentar a escola? Nós hoje contamos com uma participação extremamente vigorosa, mas ao mesmo tempo inclusiva e, posso dizer, até de visão mais social até, que é a participação das ouvidorias. Nós temos a doutora Eveline, nossa ouvidora da Secretaria de Estado de Educação,
E nós temos hoje a doutora Rose Cirilo, ouvidora-geral do Ministério Público do Distrito Federal, trabalhando em sintonia, e posso falar isso porque o CEF Carapuã, a escola que eu dirigia, é parceira do projeto Pequeno Ouvidor, Jovem Ouvidor. Nós temos 2 estudantes eleitos dentro da escola pelos estudantes, que são estudantes que têm senha para acesso ao sistema do Ministério Público, eles fazem denúncia. Eles se reportam a promotores na hora e no dia que eles quiserem. Eles podem denunciar a comida da escola, o gestor da escola, se tem iluminação na rua deles, se tem transporte, enfim. Mas qual é a minha colocação? Acredito eu que dentro de um arcabouço jurídico construído junto com o jurídico da Secretaria de Educação, a nossa ouvidoria, a doutora Rose Cirilo do Ministério Público como ouvidora geral, eu não tenho dúvida de que nós encontraremos um consenso no sentido de que é necessário atender a demanda independentemente de critérios que nós criemos, que na verdade se transformem em meios de exclusão. Porque ao estabelecer este critério, em que pese que ele beneficia aquele que é portador do cartão de algum tipo de programa social, ele exclui outra parcela. E o princípio constitucional do direito brasileiro, não é a exclusão de direitos. Não é a exclusão de direitos. Pelo contrário, a nossa Carta Magna, ela nos propicia o direito a todo serviço público ofertado pelo Estado. Isso é claro. Qualquer outro critério estabelecido está abaixo da Carta Magna. Né? Então, essa é a minha colocação. Bom, eu quero agradecer aqui a presença do professor nessa noite, aos presentes aqui no auditório, aqueles que acompanharam essa transmissão experimental, e dizer que a MAC continua firme e forte nessa luta por trazer escola pública de qualidade para Águas Claras. Obrigado a todos aí.